gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, continuem vendo os vídeos, dá uma chegadinha no canal, faz uma maratona com os vídeos, tem vídeos bem interessantes, fáceis de fazer, tá? Coisas bem legais mesmo que eu costumo vender no meu dia a dia. Então, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Eu sempre falo aqui que pano de prato a dona de casa compra em um ano inteiro, mas que ele também é vendido em qualquer lugar. E os preços são os mais variados possíveis. Tem lugares que vendem pano de prato a R$5, mas isso tem que ver a qualidade, né? Então, quando uma pessoa vem buscar um pano de prato numa artesã, ao invés de comprar numa sacaria, ao invés de comprar em outro lugar, ela vem numa artesã comprar um pano de prato, ela quer uma coisa diferenciada. Então, você tem que estar sempre trazendo novidades, jeitos diferentes de fazer, materiais diferentes, para você ter uma clientela que te siga, uma clientela que te valorize, tá? No final do vídeo tem sugestão de preço, tá, gente? Então, hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó. Ele é super diferente, ele tem um babado aqui, ó, em diagonal, ó, super diferente, mas bonito, prático de fazer, fácil de fazer, todo embutidinho do outro lado. Nós fazemos também um barrado secundário. O barrado secundário, gente, parece besteira, mas esse barradinho aqui, ele agrega muito valor à peça, porque provavelmente os panos de prato que são vendidos nos supermercados, nas lojas de R$1,99, nas feiras, não tem esse barrado secundário, que tem esse elozinho que a dona de casa pendura na sua cozinha, ou num ganchinho, ou na maçaneta da geladeira, e ele é super prático, é uma besteirinha que agrega valor, tá? Então, hoje o nosso passo a passo vai ser desse barrado aqui, fácil de acompanhar. Eu espero que vocês gostem, eu espero que essa peça venha trazer para vocês um aumento na renda familiar, tá? Porque nós estamos passando por momentos difíceis financeiramente, de saúde, socialmente, então nós temos que improvisar, tá? Espero que vocês gostem, o passo a passo está bem detalhado, foi tudo feito com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas e vamos trabalhar. Para fazer esse nosso barrado, nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Se por um acaso você for comprar o seu pano de prato já embanhado, ele provavelmente vai ter bainha nas 4 pontas. Você vai retirar a bainha na lateral onde você vai colocar o seu barrado. Quem me acompanha sabe, eu costumo colocar o barrado nas 2 laterais. Eu faço um barrado principal, que é um barrado mais decorativo, mais chamativo, e na outra extremidade eu faço um barradinho que eu chamo barrado secundário, que é um barrado mais estreito, com um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar. Esse barrado aqui, o secundário, eu não vou explicar nesse vídeo, tá? Então, eu vou deixar na descrição dessa aula, aqui embaixo, o link da aula do barrado secundário. E vai aparecer um izinho aqui em cima. É só clicar nesse izinho que vocês já vão direto para a aula. Conhecimento, gente, é poder, tá? Os meus tecidos, eu compro ele a metro. Tem pessoas que compram já embanhado, tem pessoas
que compram o saco, né? A sacaria mesmo, dividem ao meio e fazem 2 panos de prato, tá? Eu compro o meu a metro. O metro do tecido, o meu tecido é o Santa Margarida, e esse aqui é o pezinho de galinha, tá? Da Santa Margarida. O meu tecido, o tecido que a gente compra a metro, ele tem 70 centímetros de orelha a orelha. Então, a área dele, ó, daqui a aqui, é 70 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que 1 metro, você dividindo ao meio, você vai ter 2,50 centímetros, né? Então, vai ter 2 tecidos de pano de prato de 70 por 50. Então, com 1 metro, eu faço 2. Aí, eu faço a bainha e ele fica com 47 centímetros. Para fazer o nosso barrado, nós vamos precisar aqui, ó, de um tecido. Eu estou usando tricoline, eu costumo fazer o barrado só de tricoline, porque tricoline, gente, ele é um tecido de algodão, então ele não tem problema de, né, com o calor do ferro, porque tecidos sintéticos, com o calor, eles deformam. Ó, de 13 centímetros assim, ó. Tá? Ele no assim tem 13 centímetros. E no assim, ele tem 1,5 centímetros de cada lado maior, tá? Para poder fazer o acabamento lateral. Nós vamos fazer um babado aqui, na diagonal. Então, vocês já viram aí, né? Então, eu tenho aqui uma tira de tecido de o dobro da largura do meu tecido de pano de prato, tá? E no assim, ela tem 6 centímetros, ó. 6 centímetros, tá? E tenho também aqui um passa-fita também vermelho com a largura do meu pano de prato, tá? Por enquanto, só isso vamos precisar. A primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Aqui no tecido, quando a gente compra, todo tecido tem orelha, tá? Orelha, ela é essa região aqui onde os fios são tecidos mais juntos. Ele chega a ser assim, ó, grossinho. E onde tem o acabamento do fio. Eu não sei se dá para vocês repararem, mas ó, tem um acabamento do fio. Então, é o seguinte, se a gente colocar o barrado aqui sem tirar a orelha, quando virar, a parte de trás vai ficar aparecendo esse acabamento de fio aqui, que não é legal. O ideal é ficar assim, ó, limpinho, sem o acabamento do fio. Então, nós vamos ter que tirar essa orelha. Mas, como eu já falei, a orelha é a proteção do tecido. Então, nós não podemos tirar a orelha toda, porque nós vamos estar retirando a proteção do tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu deixo meio centímetro de orelha, risco esse jeitinho aqui, ó, gente, ó, tá? Tirei um pedaço da orelha. Aí, aqui, ó, nós vamos dobrar ao meio e dar um pique aqui no meio. Aqui nesse tecido maior, o que nós vamos fazer? Nós vamos também dobrar ao meio. E vamos dar um pique aqui no meiozinho, tá? Se o seu tecido tem o desenho do seu tecido tem uma direção, você vai fazer o pique no lado de baixo do seu desenho. Nessa parte aqui de cima, nós vamos dobrar ela e vincar meio centímetro. Aí tá. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos estabilizar esse tecido de pano de prato com barrado, tá?
Então, tá aqui. O nosso tecido do pano de prato, ele tá com o avesso para cima. O nosso tecido do barrado também com o avesso para cima. Ó, pique com pique. Vamos alfinetar desse jeitinho aqui, ó. Todo alfinetadinho. Então, você vai reparar, quando você fizer isso, que aqui, lembra que nós cortamos com 1,5 centímetro de cada lado sobrando? Essa parte aqui, nós vamos ter que fazer o acabamento. A melhor forma, tem pessoas que têm dificuldade de fazer esse acabamento, ele fica feio, fica torto quando tá na peça. Então, a minha melhor forma, porque sempre que eu explico aqui para vocês, eu faço o jeito que eu faço, tá? Então, assim, vocês vão procurar a melhor forma de vocês. Mas experimentem fazer assim. Ó, nós vamos dobrar aqui, ó, rente ao tecido do pano de prato, tá? E vem cá. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Tá aqui, tá, gente? Um pezinho de máquina. Quando eu falo um pezinho de máquina, eu faço nessa pé de máquina, é uma margem, é uma unidade de margem de costura. Tá vendo aqui? Essa margenzinha tem da costura para cá. Isso é um pé de máquina. Se vocês quiserem saber mais a respeito do que é um pé de máquina, como fazer um pé de máquina, meio pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina, tá? Então, é só vocês acessarem e vai ter um izinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Tá do lado o avesso para cima, nós vamos botar o avesso para baixo. A frente do tecido vai ficar para cima, tá? Nós vamos jogar esse tecidinho aqui para cá. Mas antes disso, nós vamos passar abrindo essa costura. Vocês podem fazer isso com vincador, com dedo ou com ferro. Eu prefiro sempre que eu tô na costura, eu tô com o ferro ligado do meu lado. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Costura passada aberta. Dessa forma aqui, quando você fizer isso, automaticamente já vai cair aqui certinho, tá? Você não vai ter muita dor de cabeça na hora de virar isso aqui. Aqui você pode vincar com vincador, com dedo ou com ferro. Tá aqui, ó, todo alfinetadinho. Nós vamos lá para a máquina, vamos fazer uma costura aqui, rebatendo essa costura. Eu geralmente faço com um pezinho de máquina, nas laterais e na parte de cima. Pode ver que fazendo aquela dobradura e vincando, ó, ele já cai certinho, fácil. E você fazendo isso já vai ter, ó, um pano de prato simples. E tá aqui, ó, tá? O barradinho simples já posto. O lado do avesso pode ver que não tem costura, tá tudo embutidinho, tá? E agora nós vamos fazer a decoração desse barrado aqui, tá? Vocês puderam ver aí no início, eu mostrei a foto. Nós vamos fazer aqui, ó, um babado aqui, na diagonal, tá? Esse babado na diagonal, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, esse vai ser um babado franzido, poderia ser também um babado de pregas. Eu vou fazer ele franzido. Esse tecidinho do babado,
eu fiz uma bainha, eu vinquei meio centímetro mais meio centímetro aqui, ó, e bati uma costura, fiz uma bainha. E depois eu fiz o acabamentozinho do lado, a mesma coisa. Meio centímetro mais meio centímetro, passei uma costura, tá? Para ficar o acabamento. Então, para fazer o barrado franzido, você, claro, você vai fazer do jeito que você costuma fazer. Eu costumo fazer assim, que é mais prático, tem gente que faz na máquina, e eu costumo fazer assim, eu faço aqui nessa extremidade um alinhavo, tá? Ó, é um entra e sai de agulha, é um alinhavozinho. Fez o alinhavo todo na beiradinha, vamos separar ele. E aqui nós vamos fazer uma marcação. O nosso babado vai aqui, nessa diagonal. O tamanho do babado é esse aqui, tá? Então, nós vamos fazer essa diagonal aqui, porque eu não quero que o babado fique fora, ok? Então, vou marcar aqui, ó, coloquei o meu babadinho aqui e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, que é aqui que ele vai começar. Tá? Aí eu vou pegar a régua, vou colocar aqui, ó, na marcação que eu fiz, fazendo esta diagonal aqui. E vou riscar. Essa daqui é uma caneta que apaga. Algumas pessoas chamam caneta fantasminha, mas ela vem escrito caneta mágica, tá? Ela apaga com calor do ferro. Tem vários tipos de caneta assim. Tem umas que apagam com a água. Eu prefiro a que apaga com calor do ferro, porque aí não precisa molhar o tecido e você pode fazer também com secador, se não quiser utilizar o ferro. Então, tá aqui. Mas se você não tiver nenhuma dessas canetas, você pode fazer com o sabonete, que eu já ensinei, e pode também fazer com o lápis HB, riscando bem fininho. Então, aqui, ó. O meu babado vai começar aqui, nessa beirada aqui, na direção dessa linha, tá? Eu vou fixar ele aqui. E ele vai terminar aqui, na direção dessa linha aqui, onde ele termina, da diagonal, tá? E eu também vou fixar aqui. Beleza? Isso aqui nós vamos transformar em franzido. Como? Puxando essa linhazinha aqui, ó. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu vou estabilizar, vocês podem estabilizar com um alfinete, tá? E estabilizar aqui direitinho com o alfinete e passar uma costura. Eu prefiro que existem facilidades que você pode utilizar, que vai facilitar o seu serviço e vai dar mais agilidade e ele vai ser executado em menos tempo. Eu vou utilizar a cola de pano, que é cola pano mesmo que vem escrito, tá? Não estou mostrando aqui marcas, mas essa cola pano é muito boa. E para esse tipo de trabalho é o ideal. Então, aqui nós temos uma linha, correto? Que nós riscamos. Eu vou colocar a cola pano aqui, ó. Manter sempre fechada, porque ela não vai endurecer, tá? Aí, já tá ele franzido, nós só vamos, ó, botar ele no lugar. A cola de tecido, diferente da cola de silicone, ela não cola na hora, não. Você vai ter que esperar um pouquinho, mas ela secando, o tecido cola e não descola, tá, gente?
Isso é para quê? Para evitar de... Se você não tem essa cola de tecido, não tem uma cola de silicone não ia funcionar, porque como é franzido, a de silicone é coisas pontuais, né? Você, se não tiver essa cola pano, você vai fixar com o alfinete e passar uma costurazinha aqui, ó, nessa beiradinha aqui. Eu, como tenho a cola de tecido, vai ficar desse jeito. O legal dessa cola, gente, é que se eu não quisesse costurar, eu não precisaria, tá? Porque ela cola mesmo. Mas a segurança sempre é necessária. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e colocar esse passa-fita aqui e esse outro passa-fita aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Esse é o nosso barradinho pronto. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, nós vamos fazer o acabamento lateral, tá? O acabamento lateral eu vou fazer com a cola de silicone, porque a cola de silicone ela é pontual, são pinguinhos, quando você vai utilizar pinguinhos, e ela é para ser colocada, ela cola quase que imediatamente, e ela é para ser colocada antes da costura, ela faz o mesmo efeito do alfinete, tá? Então, ó, fiz aqui o acabamentozinho. Vai ficar aqui. Aqui eu vou dar pinguinhos da cola de silicone fria, tá? E depois estabilizar ela aqui no lugar. Aqui, ó. Tá? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Ó, aqui eu vou fazer a costura primeiro aqui, para depois eu botar o outro aqui, tá? A costura que eu vou fazer é a seguinte: eu vou costurar aqui na beiradinha, na parte de baixo de onde está a fita, aqui do lado e na parte em cima de onde está a fita. E automaticamente eu vou costurar o nosso babadinho, beleza? Depois disso feito, aí sim eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui com a cola de silicone, ó, e vou estabilizar aqui o outro passa-fita, tá? Nós vamos lá para a máquina e eu vou fazer com vocês. E tá aqui, ó, já prontinho essa parte. Agora nós vamos vir com esse outro aqui e colocar aqui. E a mesma coisa, vamos utilizar a cola de silicone, tá? Eu já fiz o acabamento lateral, medi e fiz. A cola de silicone, gente, fria, ela não endurece o tecido, ela não mancha o tecido, ela não vai quebrar a sua agulha, ela não vai danificar a sua máquina, porque você vai esperar ela secar, é óbvio. Mas ela é para ser feita pontualmente, ou seja, né, para você colocar aquela carreira de cola. São pinguinhos, tá? Pontuais. E depois você vai costurar, tá? Ou seja, ela é utilizada no lugar do alfinete, tá? Para determinado tipo de aviamento é mais prático. Ela cola quase que imediatamente,
Já a cola de tecido demora um pouquinho, mas ela não é definitiva, tá? Então, nós vamos fazer a mesma costura que nós fizemos nessa daqui, vamos fazer nessa daqui. Então, tá aqui, ó, prontinho, nosso barrado, tá? Com o babadinho em diagonal e as duas faixas de passafita. Vocês podem utilizar o passafita, podem utilizar a cianinha, que em alguns lugares é conhecido como grega, pode utilizar algum galãozinho, franjinha, tá? Viés, enfim, o aviamento que você tiver disponível na sua casa. A traseira dele, ó, fica bem limpinha, que isso é muito legal. Ó, aqui o barrado secundário. Esse é um tipo de barrado bem decorativo, não precisa de nenhum tipo de pet aplique. Você pode fazer se você quiser, mas não precisa. Ele é bem bonitinho, tá, gente? E como sugestão de preço, de 12 a 15 reais é um bom preço para você vender esse tipo de paninho de prato, tá? Faz um combinadinho de dois, um kit de 2 panos de prato. Agora tá chegando o Dia das Mães, tá? Né? Nós estamos passando por um momento difícil financeiramente, está todo mundo com problemas. Então, é nessas horas que a gente tem que improvisar e na hora de dar presente, procuro dar presentes mais artesanais. Eu acredito que o artesanato ele vai crescer com essa história da pandemia, né? Porque são produtos mais criativos e você pode dar uma lembrança, né, pro Dia das Mães, para dar para uma sogra, para uma mãe, tá, para uma madrinha. Eu espero que vocês gostem. O passo a passo está bem detalhado, fácil de seguir. Vocês vão ver que, com certeza, por mais iniciante que você seja, você vai conseguir fazer, tá? Fica um barrado super diferente, criativo, fácil de fazer, gasta pouco material. Façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.